7h29, estamos de volta com o quadro Consulte o Especialista. Gente, o tema de hoje está cada vez mais em alta, sucessão familiar no campo. Alô, você, produtor, produtora rural que está me assistindo, obrigado pela companhia. Como se planejar para ter um processo tranquilo de sucessão familiar? Você já pode mandar sua pergunta para cá, 991 17 0028. Quem vai me ajudar a responder essas perguntas? Doutora Thaís e doutor Jackson, obrigado pela presença de vocês, que são da Consulte. Doutora Thaís, vamos começar contigo. Olha, quando a gente fala em planejamento sucessório, né, por que o produtor rural ele precisa pensar o quanto antes? Bom dia, Fernando. Bom dia, amigo telespectador que nos acompanha de casa. Bom, Fernando, o planejamento sucessório como um todo, ele não existe um marco temporal correto para se iniciar. O ideal é que o amigo produtor, assim que possuindo o seu patrimônio, né, a gestão dos seus ativos ali, já providencie a organização patrimonial, né, planeje essa organização para que ocorra a sucessão de forma mais natural, de forma mais tranquila e suave possível. Por que é tão ruim deixar para depois, né? Existe a hora certa para começar o planejamento ou ele deve esperar a aposentadoria? Então, pela tua resposta, o melhor horário, né, o melhor momento é agora, né, doutor? Bom dia a todos. Realmente, o melhor momento é agora, porque em vida, o produtor ele pode tomar decisões que, após a morte, ele tem que seguir o Código Civil. Então, em vida, você tem algumas prerrogativas que podem ser utilizadas, como a doação em vida, utilizar a doação com cláusula de usufruto, e aí ele consegue também privilegiar ou proteger algum patrimônio, algum herdeiro, e tudo isso é feito de forma bem consciente, com toda a clareza para todos os membros da família, né? É um assunto delicado, né, quando a gente fala de herança, sucessão familiar, porque, pensando, eu mesmo, né, gente, eu nunca falei de herança com meus pais. É delicado você chegar para o pai de você, pai, vamos conversar? Quando o senhor morrer aí, e aí, como que vai ficar? É chato, mas é necessário, porque pode ser custoso. Como que vocês orientam, geralmente, esse bate-papo? Então, Fernando, o assunto sucessão em vida, ela já foi considerado um tabu. Hoje nós percebemos um certo movimento, inclusive pelo pai e pela mãe, esse interesse maior em se organizar. Os próprios pais estão buscando mais. Os próprios pais, exatamente. O que vinha muito um movimento dos herdeiros, né, dos possíveis e futuros herdeiros, hoje a gente já vê que se inverteu um pouco esse lado. Hoje os pais que constroem esse patrimônio têm mais interesse em realizar essa organização, essa proteção. Também pudera, né? Hoje nós estamos ali num cenário em que o Brasil é um dos países que mais cobra impostos no mundo. Então, o falar com a família é sempre um momento delicado, um momento que envolve expectativas, envolve muito a realidade também daquela família. Então, quando o nosso cliente ele nos procura, nós orientamos para que seja feita uma conversa, né, individual com cada um dos membros dessa família, mas também seja feita ali, venha dar clareza para aquela família de forma completa, para aquele grupo, né, familiar de forma completa. Doutor, quando a gente fala de campo, né, para sucessão familiar no campo, quais são os principais instrumentos, até para economizar em impostos, em tributos? Veja, Fernando, quando a gente fala em instrumentos no campo, o que a gente tem que pensar? Existem as situações dos filhos que são herdeiros e dos filhos que são sucessores no campo. Porque até pouco tempo atrás era muito comum que os filhos saíssem para buscar outros cursos universitários, virassem médicos, se tornassem dentistas, ou qualquer outra profissão ali, e não voltasse para a fazenda ali até que se tivesse o pai realmente saído da propriedade ou eles vendessem a área, né? Mas o que a gente faz agora? Nós buscamos trazer ferramentas, pode ser a constituição de uma holding, pode ser a doação em vida, a questão do usufruto. Existem diversas ferramentas que a gente pode utilizar, só que o que vai ser crucial nessa definição? Tem que analisar a estrutura familiar. Então tem que se analisar qual que é o tipo de atividade que explora, se é cultivo de grãos, se é pecuária ou outra atividade, se os filhos estão no negócio ou não estão, como que é feita a exploração, se é feita via arrendamento, se é via parceria, se é feita exploração própria.
Então, tem uma série de fatores que a gente precisa analisar para poder dar uma orientação, um diagnóstico mais assertivo para o cliente. E isso eu acredito que é até uma tranquilidade, traz paz para os próprios filhos, para a família, futuramente. Quando você faz o planejamento, todo mundo já está orientado e caso, quando acontecer essa morte, essa ausência, já está tudo definido. Exatamente. Traz essa tranquilidade para a família? Exatamente, Fernando, porque hoje nós falamos muito da sucessão natural. Se você não planeja, se você não prepara essa sucessão ainda em vida, o que acontece? No seu falecimento, você possuindo um patrimônio, esse patrimônio vai para inventário. Inventário, nós sabemos que é um processo extremamente moroso, burocrático e que muito busca-se evitar ele porque a família já está passando por um momento de dor, um momento, né, de luto ali. Então, a gente busca, enquanto consultores, evitar a figura do inventário, que é o vilãozinho aqui, e também trazer uma maior segurança patrimonial para o futuro, né, respeitando ali a vontade dos pais, né, da mãe ou do pai, que realizaram ali todo ao longo da vida um planejamento, que construíram esse patrimônio para que essa sucessão ocorra de forma, como falado anteriormente, de forma natural, tranquila, suave, evitando-se conflitos futuros, evitando-se a dilapidação desse patrimônio que nós já acompanhamos casos em que os herdeiros não possuem a consciência do volume patrimonial dos pais e quando se deparam na ausência de quem geria o patrimônio, não sabe o que fazer com aquilo. Então acaba perdendo, acaba vendendo a terra para acabar arcando com os tributos. Então são situações que nós procuramos, nós buscamos com esse planejamento, com essas ferramentas que o Jackson mencionou, buscamos realizar essa transmissão de forma segura e de forma muito assertiva. A doutora Thaís e o doutor Jackson estiveram no show rural e por lá, o que vocês ouviram dos produtores? Até porque algumas dúvidas que vocês ouviram lá pode ser a dúvida de quem está nos assistindo agora, né? Quais são as principais dúvidas do homem e da mulher do campo? Dá para elencar, assim, sobre esse assunto, sucessão familiar? Olha, geralmente o que a gente mais escuta é assim, se eu fizer a sucessão em vida, eu vou perder o controle, eu vou ter que deixar tudo para meus filhos, vou ficar sem nada. Na verdade, não é assim que acontece. A gente usa um instituto chamado doação e usufruto, e quando você faz essa doação em vida, reserva-se essa parte de usufruto para que toda a questão de renda, controle e toda a administração do campo ainda continue no controle dos pais. E aí, juntamente com isso, nós fazemos um acordo de sócio, que entra a questão da governança, onde se elencam os papéis de cada sócio, de cada sucessor, e as formas de remuneração, como que serão tratados, quaisquer divergências, e tudo isso facilita muito a vivência e também a continuidade, né, da sucessão para que seja perpetuidade, né, a perpetuidade do agronegócio ali, né? Ou seja, se o PIA ainda não está pronto, se ainda não confia nele, calma. Não vai passar tudo para ele de uma hora para outra, ele não vai arruinar aí a produtividade. Não. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Doutora Thaís, obrigado pela presença. Obrigada, Doutor Fernando. Jackson, obrigado. Uma ótima segunda-feira para vocês. Se você ainda tem dúvidas sobre isso, consulte os especialistas, tá? Agora a gente vai seguindo o PH. Olha, gente, o programa ganha